Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar a respeito de Revolução Francesa. Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula hoje de história. Nós vamos falar hoje sobre Revolução Francesa. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui para que vocês possam saber tudo sobre Revolução Francesa. Então vamos lá. Pronto, tela compartilhada. Hoje nós vamos falar a respeito da Revolução Francesa. E antes de eu entender o que foi a Revolução Francesa, eu preciso entender que na história alguns eventos eles marcaram, né, a história. Então por isso que esses eventos eles moldam, né, a transição de um período para outro. Então nós estamos aqui saindo do período medieval, né, na verdade no período moderno, desculpe, da era moderna. Nós estamos entrando agora no período contemporâneo. Né? E nós já vimos aqui alguns eventos, nós já falamos sobre a Revolução Liberal na Inglaterra, ou a Revolução Inglesa. Nós já falamos a respeito aí do Iluminismo, nós já falamos também sobre a Revolução Industrial. E hoje nós vamos falar a respeito da Revolução Francesa. Então perceba que dois eventos eles vão marcar esse processo de transição. O primeiro vai ser a Revolução Inglesa e o segundo vai ser um movimento chamado Iluminismo. Então esse movimento chamado Iluminismo e a Revolução Francesa, eles vão marcar a história, né, nesse processo de transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Vamos lá, então vamos entender primeiro o que foi o contexto aí da Revolução Francesa. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Nós já falamos a respeito da Revolução Inglesa, mas hoje nós vamos falar a respeito da Revolução Francesa. Então olha só, lá pelo século XVIII, né, a Revolução Francesa ela vai vir para derrubar o absolutismo monárquico. Então a primeira coisa que eu preciso entender, o que é absolutismo, o que é monárquico. Monárquico é aquela ideia do rei, né, do rei, monarquia, né, tá reinando, né? E absolutismo é aquela ideia que ele manda e as pessoas obedecem, né? Manda de forma poderosa, central ali, somente ele fala e as pessoas obedecem. O que está acontecendo no mundo, né? Preciso explicar aqui o contexto para vocês aqui. O que estava acontecendo no mundo? Já tinha acontecido a Revolução Inglesa e já tinha acontecido o Iluminismo, certo? E aí algumas ideias iluministas elas foram transitando de país para país, né? Por exemplo, uma das ideias aqui dos iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o que vai acontecer? Esses revolucionários eles queriam abolir aí o regime feudal, certo? E aí eles queriam acabar com aquele regime de estamento, né, onde tinha o clero, tinha o segundo estado os nobres e o último estado o povo. Então perceba que eles queriam o quê? Eles queriam proclamar uma república. Eles não queriam mais essa forma de governo monárquico, onde somente uma pessoa manda e os outros obedecem. Então eles queriam mudanças de vida, eles queriam mais liberdade, queriam mais igualdade, queriam mais a fraternidade para eles aí. Então esse é o contexto da Revolução Francesa, certo? Então você precisa entender esse contexto para você poder entender o que aconteceu e o que foi a Revolução Francesa. Vamos lá. Então, vamos entender aqui a crise do absolutismo francês. O que estava acontecendo? Após a morte de Luís XIV, a França vai ser governada por Luís XV, certo? E aí, em seguida, Luís XVI. O que estava acontecendo com o país? A sociedade estava crescendo muito, né? Existiam muitas pessoas, certo? E aí o que eu preciso entender como que era dividida a sociedade. Então já falei para vocês que a sociedade aqui ela é dividida em três estados, certo? Professor Germano, três estados? Como assim? Me explica. Tá aqui, ó. É aquela piramidezinha que você já sabe que eu sempre faço em sala de aula, certo? Então
Esse daqui era os três estados. O primeiro estado está aqui, o clero. O segundo estado é esse aqui, ó, os nobres. E o último estado aqui era o povo. Então era dessa forma, né? Era esse o estamento, certo? Que era dividido aí a sociedade, certo? O clero lá em cima, os nobres no meio e depois o povo. E aí o que eu preciso entender? Ó? O primeiro e o segundo estado eles tinham mais poder e mais privilégios, enquanto que o terceiro estado pagava altos tributos e tinha poucos direitos. Né? Então aqui, pessoal, nesse período aqui, nesse contexto aqui, nessa época aqui, a desigualdade levou muitas pessoas a se revoltarem, certo? Vai ser por conta disso que vai acontecer aí a Revolução Francesa sobre Luís XVI, certo? Anote esse nome aí, Luís XVI, porque vai ser com ele que vai acontecer a Revolução Francesa. Vamos lá. Aí eu preciso entender quais são os sinais da crise. Quando o Luís ele começa a governar, ele não pega assim a França no seu apogeu, bonitinha, né? Não. A França ela estava enfrentando algumas crises. Que crises? Crise econômica, crise social e crise política. Então, era crise econômica e crise social e crise política. A França estava passando por essas três crises, né? E aí era necessário que o rei pudesse sanar, pudesse resolver esses problemas econômico, social e político dentro da França. E aí o que, que vai acontecer? Ó, eu quero que você entenda aqui por que está acontecendo isso. O governo estava gastando mais do que estava arrecadando com imposto, certo? E aí, para manter o privilégio da nobreza e do clero, o Luís XVI ele fez algumas coisas, certo? Mas daqui a pouco nós vamos falar o que, que ele vai fazer. É, o que, que mais estava acontecendo no mundo? Estava acontecendo a Guerra da Independência dos Estados Unidos em 1776, aonde a França vai ajudar com tropas e dinheiro, certo? Então a França já está passando por dificuldade, ainda está ajudando outros países a se tornar independente. O que mais estava acontecendo? Estava acontecendo uma crise agrícola, certo? A queda na produção aumentou o preço do trigo e do pão. Então, se está tudo caro, o povo não tem dinheiro, não tem como comprar as coisas, então está passando por crise, está passando por fome, certo? O que mais? A concorrência britânica, a manufatura francesa enfraqueceu, gerando desemprego e miséria. Então, pessoal, perceba que tudo isso daqui está acontecendo no reinado lá do Luís XVI. E o que, que ele vai fazer para resolver essa crise na França? Olha o que, que ele vai fazer. Ele teve uma brilhante ideia, né? Se está faltando dinheiro, eu vou aumentar mais os impostos, assim o povo vai pagar mais tributo e assim eu vou conseguir ter dinheiro e resolver os problemas da França. Será que foi isso que aconteceu? Não, pessoal. Isso vai gerar aí um grande protesto, vai gerar revolução, né, que nós vamos ver que vai desencadear a Revolução Francesa. Então o povo vai se revoltar, pessoal. Certo? Então vamos lá. O que mais? A Assembleia dos Estados. Então, o rei, ele não podia assim decidir as coisas assim de imediato. Ele tinha que convocar aí a Assembleia, certo? Que era responsável aí justamente por tomar essas decisões. Então, em 1788, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, certo? E aí, perceba que isso aqui, pessoal, após 175 anos sem reunião dessa Assembleia, o rei foi lá e convocou a Assembleia aí Geral dos Estados. E aí, olha o que, que ficou decidido. A nobreza e o clero, eles queriam que o terceiro estado pagasse mais impostos, ou seja, eles queriam continuar com seus privilégios, e quem iria bancar toda a conta aí seria o terceiro estado, o povo, certo? E aí olha o que, que vai acontecer. Cada estado tinha um voto, o que favorecia o clero e a nobreza, ou seja, eles se juntaram, o clero e a nobreza, contra o povo. Então eles tinham o quê? 2 votos contra 1 do povo, certo? E aí a convocação da Assembleia vai gerar forte mobilização popular e isso vai enfraquecer o absolutismo,
certo? Então percebo que tudo isso daí, pessoal, já está desencadeando, né? Aí as revoltas, os movimentos, para que lá na frente possa acontecer o quê? A Revolução Francesa. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao assunto, certo? Eu quero que você guarde, nós vamos por parte, nós não vamos avançar muito aqui, mas eu quero que você guarde isso daí, tá ok? Então nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.